inocente, mas Deus me nega a justiça, apesar de eu estar certo. Sou considerado mentiroso, apesar de estar sem culpa. Sua flecha me causa ferida incurável. Que homem existe como Jó, que bebe e zombaria como água? Ele é companheiro dos que o fazem mal e anda com os ímpios, pois diz: não dá lucro agradar a Deus, por isso escutem-me, vocês que têm conhecimento. Longe de Deus esteja o fazer o mal, e do Todo-Poderoso o praticar a iniquidade. Ele retribui ao homem conforme o que este fez. Ele dá o que a sua conduta merece. Não se pode nem pensar que Deus faça o mal, que o Todo-Poderoso perverta a justiça. Quem o nomeou para governar a terra? Quem o encarregou de cuidar do mundo inteiro? Se fosse a intenção dele, e de fato retirasse o seu espírito e o seu sopro, a humanidade pereceria toda de uma vez, e o homem voltaria ao pó. Portanto, se você tem entendimento, ouça-me, escute o que eu lhe digo. Acaso quem odeia a justiça poderá governar? Você ousará condenar aquele que é justo e poderoso? Não é ele que diz aos reis: vocês nada valem, e aos nobres: vocês são ímpios? Não é verdade que ele não mostra parcialidade a favor dos príncipes e não favorece o rico em detrimento do pobre, uma vez que todos são obra de suas mãos? Morrem no momento em plena noite, cambaleiam e passam. Os poderosos são retirados sem a intervenção de mãos humanas. Pois Deus vê o caminho dos homens, ele enxerga cada um dos seus passos. Não há sombra densa o bastante onde os que fazem o mal possam esconder-se. Deus não precisa de maior tempo para examinar os homens e levá-los à sua presença para julgamento. Sem depender de investigações, ele destrói os processos e coloca outros em seus lugares, visto que ele repara nos atos que eles praticam. Derruba-os e eles são esmagados. Pela impiedade deles, ele os castiga onde todos podem vê-los. Isso porque deixaram de segui-lo e não deram atenção aos caminhos por ele traçados. Fizeram chegar a ele o grito do pobre, e ele ouviu o clamor do necessitado, mas ele permaneceu calado. Quem poderá condená-lo? Se esconder o rosto, quem poderá vê-lo? No entanto, ele domina igualmente sobre os homens e nações, para evitar que o ímpio governe e prepare armadilhas para o povo. Suponhamos que um homem diga a Deus: sou culpado, mas não vou mais pecar. Mostra-me o que não estou vendo. Se é de mal, não tomaria fazê-lo. Quanto a você, deveria Deus recompensá-lo quando você nega sua culpa? É você que deve decidir, não eu. Conta-me, pois, o que você não sabe. Os homens de bom senso, os sábios que me ouvem, me declaram: Jó não sabe o que diz, não há discernimento em suas palavras. Se já sofresse a mais dura prova por sua resposta de ímpio, ao seu pecado ele acrescenta a revolta. Com desprezo, bate palmas entre nós e multiplica suas palavras contra Deus. Eliú prosseguiu. Capítulo 35. Você acha que isso é justo? Pois você diz: serei absolvido por Deus. Contudo,
elevadas. Se você pecar, em que isso o afetará? Se os seus pecados forem muitos, que é que isso lhe fará? Se você for justo, o que lhe dará? Ou o que ele receberá de sua mão? A sua impiedade só afeta os homens, seus semelhantes, e a sua justiça aos filhos dos homens. Os homens se lamentam sob fardos de opressão, imploram que os libertem do braço dos poderosos, mas não há quem pergunte: onde está Deus, o meu Criador, que de noite faz surgir em cânticos, que nos ensina mais que os animais da terra e nos faz mais sábios do que as aves dos céus? Quando clamam, ele não responde por causa da arrogância dos ímpios. Aliás, Deus não escuta a vã súplica que fazem, e o Todo-Poderoso não lhes dá atenção, pois muito menos escutará quando você disser que não o vê, que a sua causa está diante dele e que você não tem que esperar por ele. Mais que isso, que a sua ira jamais castiga e que ele não dá a mínima atenção à iniquidade. Assim é que Jó abre a sua boca para dizer palavras vãs. Em sua ignorância, ele multiplica palavras. Disse mais Eliú. Capítulo 36. Peço-lhe que seja um pouco mais paciente comigo, e lhe mostrarei que se pode dizer mais verdades em defesa de Deus. Vem de longe o meu conhecimento. Atribuirei justiça ao meu Criador, não tenha dúvida. As minhas palavras não são falas falsas. Quem está com você é a perfeição no conhecimento. Deus é poderoso, mas não despreza os homens. É poderoso e firme em seu propósito. Não poupa a vida dos ímpios, mas garante os direitos dos aflitos. Não tira os seus olhos do justo. Ele o coloca nos tronos como os reis e o exalta para sempre. Mas se os homens forem acorrentados, presos firmemente com as cordas da aflição, ele lhes dirá o que fazerem, que pecaram com arrogância. Ele os fará ouvir a correção e lhes ordenará que se arrependam do mal que praticaram. Se lhe obedecerem e o servirem, serão prósperos até o fim dos seus dias e terão contentamento nos anos que lhes restam. Mas, se não obedecerem, perecerão à espada e morrerão na ignorância. Os que têm o coração ímpio guardam ressentimentos, mesmo quando eles os agrilhoa. Eles não clamam por socorro. Morrem em plena juventude entre os prostitutos dos santuários. Mas aos que sofrem, ele os livra em meio ao sofrimento, em sua aflição. Ele lhes fala. Ele o está atraindo para longe das mandíbulas da aflição, para um lugar amplo e livre, para o conforto da mesa farta e seleta que você terá. Mas agora, farto sobre você é o julgamento que cabe aos ímpios. O julgamento e a justiça o pegaram. Cuidado, que ninguém o seduza com riquezas, te desviar por suborno, por maior que ele seja. Acaso a sua riqueza, ou mesmo todos os seus grandes esforços, dariam a você apoio e alívio da aflição? Não anseie pela noite, quando o povo é tirado dos seus lares. Cuidado, não se volte para a iniquidade, que você parece preferir a aflição. Deus é exaltado em seu poder. Quem é um mestre como ele? Quem lhe prescreveu os seus caminhos ou lhe disse: agiste mal? Lembra-se de exaltar as suas obras, as quais os homens
aguaceiros sobre a humanidade. Quem pode entender como ele estende suas nuvens, como ele troveja desde o seu pavilhão? Observe como ele espalha os seus relâmpagos ao redor, iluminando até as profundezas do mar. É assim que ele governa as nações e lhes fornece grande fartura. Ele enche as mãos de relâmpagos e lhes determina o alvo que deverão atingir seu trovão, e anuncia a tempestade que está a caminho. Até o gado apresente. Capítulo 37. Diante disso, o meu coração bate aceleradamente e salta do seu lugar. Ouça, escute o estrondo da sua voz, o trovejar da sua boca. Ele salta seus relâmpagos por baixo de toda a extensão do céu e os manda para os confins da terra. Depois vem o som do seu grande estrondo. Ele troveja com a sua majestosa voz. Quando a sua voz ressoa, nada o faz recuar. A voz de Deus troveja maravilhosamente. Ele faz coisas grandiosas acima do nosso entendimento. Ele diz à neve: caia sobre a terra, e a chuva seja um forte aguaceiro. Ele paralisa o trabalho de cada homem, a fim de que todos os que ele criou conheçam a sua obra. Os animais vão para os seus esconderijos e ficam nas suas tocas. A tempestade sai para sua câmara, e dos ventos vem o frio. O sopro de Deus produz gelo, e as vastas águas se congelam. Também carrega de umidade as nuvens, e entre elas espalha os seus relâmpagos. Ele as faz girar, circulando sobre a superfície de toda a terra, para fazerem tudo o que ele lhes ordenar. Ele traz as nuvens, ora para castigar os homens, ora para regar a sua terra e lhes mostrar o seu amor. Escute isso, Jó. Pare e reflita nas maravilhas de Deus. Acaso você sabe como Deus comanda as nuvens e faz brilhar os seus relâmpagos? Você sabe como ficam suspensas as nuvens, essas maravilhas daquele que tem perfeito conhecimento? Você que em sua roupa desfalece de calor quando a terra fica amortecida sob o vento sul, pode ajudá-lo a estender os céus duros como espelho de bronze? Diga-nos o que devemos dizer a ele. Não podemos elaborar a nossa defesa por causa da nossa treva. Deve-se dizer-lhe o que lhe quero falar. Quem pedirá para ser devorado? Ninguém pode olhar para o fulgor do sol. Ninguém pode olhar para o fulgor do sol nos céus. Depois que o vento os clareia, do norte vem a luz dourada. Deus vem em temível majestade, fora de nosso alcance. Está o Todo-Poderoso exaltando em poder, mas em sua justiça a retidão não oprime ninguém. Por isso os homens o temem. Não dá a ele atenção, a todos os sábios de coração. Capítulo 38. O Senhor fala. Eu não sei vocês, mas essa é a parte mais ansiosa de todo o livro de Jó. A parte que então o Senhor responde. Então o Senhor respondeu a Jó do meio da tempestade e disse: quem é esse que obscurece o meu conselho com palavras sem conhecimento? Prepare-se como simples homem. Vou lhe fazer perguntas e você me responderá. Onde você estava quando lancei os alicerces da terra? Responda-me se é que você sabe tanto.
os limites das suas dimensões. Talvez você saiba. E quem estendeu sobre ela a linha de medir e os seus fundamentos sobre o que foram postos, e quem colocou sua pedra de esquina enquanto as estrelas matutinas juntas cantavam e todos os anjos se regozijavam, quem represou o mar pondo-lhe portas quando ele irrompeu do ventre materno, quando vesti de nuvens e em densas trevas o envolvi, quando fixei os seus limites e lhe coloquei portas e barreiras, quando eu lhe disse: até aqui você pode vir, além deste ponto não. Aqui faço parar suas ondas orgulhosas. Você já deu ordens amanhã ou mostrou à alvorada o seu lugar para que ela apanhasse a terra pelas pontas e sacudisse dela os ímpios? A terra toma forma como o barro sob o sinete, e tudo nela se vê como uma veste. Aos ímpios é negada a sua luz, e quebra-se o seu braço levantado. Você já foi até as nascentes do mar, ou já passeou pelas obscuras profundezas do abismo? As portas da morte lhe foram mostradas. Você viu as portas das densas trevas. Você faz ideia de quão imensas são as áreas da terra? Fala-me, se é que você sabe. Como se vai ao lugar onde mora a luz? E onde está a residência das trevas? Poderá você conduzi-las ao lugar que lhes pertence? Conhece o caminho da habitação delas? Talvez você conheça, pois você já tinha nascido. Você já viveu tantos anos. Acaso você entrou nos reservatórios de neve? Já viu os depósitos de saraiva que eu guardo para os períodos de tribulação ou para os dias de guerra e de combate? Qual o caminho por onde se repartem os relâmpagos? Onde é que os ventos orientais são distribuídos sobre a terra? Quem é que abre um canal para a chuva torrencial e um caminho para a tempestade trovejante, para fazer chover na terra em que não vive nenhum homem, no deserto onde não há ninguém, para matar a sede do deserto árido e nele fazer brotar a vegetação? Acaso a chuva tem pai? Quem é o pai das gotas de orvalho? De que ventre materno vem o gelo? E quem dá à luz a geada que cai dos céus quando as águas se tornam duras como pedra e a superfície do abismo se congela? Você pode amarrar as lindas Pleiades, pode afrouxar as cordas de Órion, pode fazer surgir no tempo certo as constelações ou fazer sair a ursa com os seus filhotes. Você conhece as leis dos céus. Você pode determinar o domínio de Deus sobre a terra. Você é capaz de levantar a voz até as nuvens e cobrir-se como uma inundação. É você que envia os relâmpagos e eles lhe dizem: aqui estamos. Quem foi que deu sabedoria ao coração e entendimento à mente? Quem é que tem sabedoria para avaliar as nuvens? Quem é capaz de despejar os cânticos de água dos céus quando o pó se endurece e os torrões de terra aderem uns aos outros? É você que caça a presa para a leoa e satisfaz a fome dos leões quando se agacham em suas tocas ou ficam à espreita no matagal. Quem dá alimento aos corvos quando os filhotes clamam a Deus e vagueiam por falta de comida? Capítulo 39. Você sabe quando as cabras monteses dão à luz? Você está atento quando a corça tem o seu filhote? Acaso você conta os meses até elas darem à luz? Sabe em que
suas crias. Elas se agacham, dão à luz aos seus filhotes e suas dores se vão. Seus filhotes crescem nos campos e ficam fortes, partem e não voltam mais. Quem pôs em liberdade o jumento selvagem? Quem soltou suas cordas? Eu lhe dei o deserto como lar, o leito seco de lagos salgados como sua morada. Ele se ri da agitação da cidade, não ouve os gritos do tropeiro, vagueia pelas colinas em busca de pasto e vai em busca daquilo que é verde. Será que o boi selvagem consentirá em servir você e em passar a noite ao lado dos coxos do seu curral? Poderá você prendê-lo com um arreio na vara? Irá atrás de você arando os vales. Você vai confiar nele por causa da sua grande força. Vai deixar o cargo dele o trabalho pesado que você tem que fazer. Poderá você estar certo de que ele recolherá o seu trigo e o ajuntará na sua eira. A avestruz bate as asas alegremente, que se dirá então das asas e da plumagem da cegonha. Ela abandona os ovos no chão e deixa que a areia os aqueça, esquecida de que um pé poderá esmagá-los, que algum animal selvagem poderá pisoteá-los. Ela trata mal os seus filhotes, como se não fossem dela, e não se importa se o seu trabalho é inútil. Isso porque Deus não lhe deu sabedoria nem parcela alguma de bom senso. Contudo, quando estende as penas para correr, ela ri do cavalo e daquele que o cavalga. É você que dá força ao cavalo ou veste o seu pescoço com a sua crina tremulante. Você o faz saltar como gafanhoto, espalhando terror como seu orgulhoso resfolegar. Ele escarva com fúria, mostra com prazer a sua força e sai para enfrentar as armas. Ele ri do medo e nada teme. Não recua diante da espada. A aljava balança ao seu lado, como a lança e o dardo flamejantes. Num furor frenético, ele devora o chão. Não consegue esperar pelo toque da trombeta. Ao ouvi-lo, ele relincha. De longe, sente o cheiro do combate, o brado de comando e o grito de guerra. É graças à inteligência que você tem que o falcão alça voo e estende as asas rumo ao sul. É por sua ordem que a águia se eleva e no alto constrói o seu ninho. Um penhasco é sua morada e ali passa a noite. Uma escarpa rochosa é a sua fortaleza. De lá sai ela em busca de alimento. De longe, os seus olhos o veem. Seus filhotes bebem sangue e onde há mortos, ali ela está, disse ainda o Senhor a Jó. Capítulo 40. Aquele que contende com o Todo-Poderoso poderá repreendê-lo. Quem responde a Deus aquele que o acusa? Então Jó respondeu ao Senhor: Sou indigno. Como posso responder-te? Ponho a mão sobre a minha boca, falei uma vez, mas não tenho resposta. Sim, 2 vezes, mas não direi mais nada. Depois, o Senhor falou a Jó do meio da tempestade. Prepare-se como um simples homem que é. Eu lhe farei perguntas e você me responderá. Você vai pôr em dúvida minha justiça? Vai condenar-me para justificar-se? Seu braço é como o de Deus e a sua voz pode trovejar como a dele. Adorne-se então de esplendor e glória, e vista-se de majestade e de honra. Derrame a fúria da sua ira, olhe para todo orgulhoso e lance-o por terra. Olhe para todo orgulhoso e humilhe-o. Esmague os ímpios onde estiverem, enterre-os todos juntos no pó.
são canos de bronze. Seus membros são varas de ferro. Ele ocupa o primeiro lugar entre as obras de Deus. No entanto, o seu Criador pode chegar a ele com sua espada. Os montes lhe oferecem tudo o que produzem, e todos os animais selvagens brincam por perto. Sob os lotos se deita, oculto entre os juncos do brejo. Os lotos os escondem à sua sombra. Os salgueiros junto ao regato o cercam. Quando o rio se enfurece, ele não se abala. Mesmo que o Jordão encrespe por ondas contra sua boca, ele se mantém calmo. Poderá alguém capturá-lo pelos olhos ou prendê-lo em armadilha e enganchá-lo pelo nariz? Capítulo 41. Você consegue pescar com um anzol o Leviatã, ou prender sua língua como uma corda? Consegue fazer passar um cordão pelo seu nariz, ou atravessar seu queixo como um gancho? Você imagina que ele vai lhe implorar misericórdia e fazer-lhe palavras amáveis? Acha que ele vai fazer acordo com você para que o tenha como escravo pelo resto da vida? Acaso você consegue fazer dele um bichinho de estimação, como se fosse um passarinho, ou pôr-lhe uma coleira para dá-lo às suas filhas? Poderá os negociantes vendê-lo ou reparti-lo entre os seus comerciantes? Você consegue encher de arpões o seu couro e de lanças de pesca a sua cabeça? Se puser a mão nele, a luta ficará em sua memória e nunca mais você tornará a fazê-lo. Esperar vencê-lo é ilusão. Apenas vê-lo já é assustador. Ninguém é suficientemente corajoso para despertá-lo. Quem então será capaz de resistir a mim? Quem primeiro me deu alguma coisa que eu lhe deva pagar? Tudo o que há debaixo dos céus me pertence. Não deixarei de falar de seus membros, de sua força e de seu porte gracioso. Quem pode arrancar sua capa externa? Quem se aproximaria dele como uma arredia? Quem ousa abrir as portas da sua boca, cercada com seus dentes temíveis? Suas costas possuem fileiras de escudos firmemente unidos. Cada um está tão junto um do outro que nem o ar passa entre eles. Então estão todos interligados, que é impossível separá-los. Seu forte sopro atira lampejos de luz. Seus olhos são como os raios de alvorada. Tições saem de sua boca. Fagulhas de fogo estalam das suas narinas. Sai fumaça como se de panela fervente sobre fogueira de juncos. Seu sopro acende o carvão e da sua boca saltam chamas. Tanta força reside em seu pescoço que o terror vai adiante dele. As dobras da sua carne são fortemente unidas. São tão firmes que não se movem. Seu peito é duro como pedra, rijo como a pedra inferior do moinho. Quando ele se ergue, os poderosos se apavoram, fogem com medo dos seus golpes. A espada que o atinge nada lhe faz, nem a lança, nem a flecha, nem o dardo. Ferro ele trata como palha, e bronze como madeira podre. As flechas não o
holocaustos em favor de vocês mesmos. Meu servo Jó orará por vocês. Eu aceitarei a oração dele e não lhes farei o que vocês merecem pela loucura que cometeram. Vocês não falarão o que é certo a meu respeito, como fez o meu servo Jó. Então Elifaz de Temã, Bildade de Suá e Zofar de Naamate fizeram o que o Senhor lhes ordenara, e o Senhor aceitou a oração de Jó.